Imagina um avião, equipamento de última geração, lindo, confortável, equipado. A tripulação treinada, dedicada, pronta para fazer acontecer. Passageiros todos dentro do avião, todo mundo animado. Entra o piloto, olha a cabine e entra em parafuso. Ali ele descobre que nunca aprendeu a pilotar. Ele descobre que não conhece todos aqueles botões, ele não conhece todos aqueles indicadores no painel do avião. E o que acontece? O avião, obviamente, não vai decolar. Ou pior, ele pode se arriscar e colocar todo mundo em risco e esse avião sofrer um grave acidente. Sabe o que aconteceu? O piloto, cheio de boa vontade, não é suficiente para fazer decolar. Isso por quê? Porque ele não conhece o equipamento e ele não tem habilidade para isso. Agora me diz, você já viu isso acontecer em alguma empresa? Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas que vão mudar a forma como você enxerga o teu negócio. Primeiro, por que ter um time incrível, uma empresa legal ou clientes fiéis ainda não é suficiente para você garantir o crescimento da tua empresa? E o que é que está faltando de verdade? Segundo, qual é o custo real de deixar uma cadeira muito importante vazia ou mal ocupada? Porque os dados são assustadores e a maioria dos empresários só descobre isso tarde demais. Terceiro, o que diferencia empresas que chegam no topo daquelas que ficam lá atrás, girando em círculo ou sem sair do lugar? Então fica comigo até o final, porque o principal insight desse vídeo está guardado para os últimos minutos. E ela pode ser exatamente o que faltava para você tomar uma decisão que muda o rumo do seu negócio e principalmente da sua vida. Antes de eu continuar, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Carolina Santos, sou empresária há 30 anos, atuei em indústria, engenharia e serviços atendendo 100% dos estados brasileiros. Liderei um projeto de internacionalização da minha empresa nos Estados Unidos e nos tornamos número 1 absoluto no nosso segmento em toda a América Latina. Nos últimos 7 anos, eu dedico o meu trabalho a ser mentora, conselheira empresarial e a treinar líderes empresariais que querem crescer de verdade, com lucratividade e com liberdade. Então acredite, você está no lugar certo, com alguém verdadeiramente comprometido com o seu sucesso, com o crescimento da sua empresa. E tudo que eu ensino aqui não é o que eu vi em algum lugar, é o que eu vivi, é o que eu aprendi, acertando e errando ao longo de 3 décadas em empresas reais. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora mesmo. Aqui eu trago conteúdo direto ao ponto sobre gestão, liderança e crescimento empresarial em empresas familiares. É o tipo de conteúdo que não te ensina a sobreviver, te ensina a dominar o seu negócio. Agora vamos voltar para o avião, porque o que eu vou te mostrar a seguir é mais comum do que você imagina e pode estar acontecendo dentro da tua empresa agora mesmo. O Brasil tem um problema sério com mortalidade empresarial. Dados do IBGE mostram que cerca de 50% dos negócios nesse país não sobrevivem aos 3 primeiros anos, sendo a má gestão o principal fator. Mais de 1,56 milhão de empresas fecharam no Brasil apenas nos primeiros 8 meses de 2024. E esses números são assustadores. E a pergunta que ninguém faz é: será que o avião tinha piloto? Será que o piloto sabia pilotar aquela máquina? Eu tenho observado ao longo dos anos que a maioria dos empresários investe pesado no produto, na estrutura, até na equipe. Constrói aviões lindos, mas quando chega a hora de decolar, de crescer, de voar de verdade, a cadeira do piloto está simplesmente vazia ou ocupada por alguém que nunca foi treinado, minimamente orientado para estar ali. E qual é o resultado disso? E qual é a consequência disso? Por melhor que seja a aeronave, ela não vai sair da pista. O fato é que a maioria das empresas tem uma deficiência muito grande de gestão, falta de planejamento e falta de visão estratégica. Então soma a incapacidade e a incompetência interna com o cenário externo que não é nada favorecedor. Aí o caos está instalado. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, então já deixa o seu like aqui agora, porque com isso você vai ajudar esse vídeo a chegar em mais empresários que, assim como você, estão andando duro danado, mas talvez não tenham conhecimento de como é que funciona essa máquina, esse aviãozão que você tem aí para colocar ele no ar. O fato é que a grande maioria dos empreendedores brasileiros são especialistas, são técnicos, são conhecedores do produto ou do serviço. Até aí, problema nenhum. Isso é bom, isso é importante, mas esse conhecimento do produto ou do serviço não é o suficiente para você fazer essa empresa avançar, para fazer ela crescer e torná-la lucrativa. E eu tenho certeza que no dia 1, quando você começou o seu negócio, você sonhava em ter lucro
e ter liberdade. Mas essa façanha é para poucos. Infelizmente, a maioria acaba se acostumando com o que eu chamo do ciclo da sobrevivência. Entra ano, sai ano, está somente correndo atrás do rabo, dificilmente vê lucro e raramente tem tempo para alguma coisa que ele gostaria de dedicar. E isso tudo acontece por quê? Porque falta gestão, falta você conhecer essa máquina, falta você conhecer essa aeronave que é chamada sua empresa. A tua empresa tem mecanismos, tem ferramentas. Para gerir uma empresa, independente do porte ou do segmento, você tem que conhecer de algumas ferramentas, algumas técnicas, alguns indicadores, alguns números, alguns princípios, para que você consiga fazer ela decolar. E o problema mais comum é que, além do desconhecimento, há um foco muito grande no produto ou no serviço. Como eu falei, problema nenhum nisso. Mas a gente tem que saber alternar esses papéis, a gente tem que saber a hora de ser o especialista, a hora de ser o gestor e a hora de ser o visionário. Quer você goste ou não, esses 3 personagens precisam existir dentro da sua empresa. E o que eu tenho mais visto é essa cadeira do gestor falhar, essa cadeira de coordenar, de orquestrar as informações, de coordenar as pessoas, de alinhar a equipe com a visão estratégica da empresa. Então, essa cadeira do piloto é o que eu chamo do papel do gestor. A tua empresa precisa ter um gestor, precisa ter alguém minimamente capacitado para entender quais são as ferramentas, quais são os mecanismos, quais são os indicadores, quais são as necessidades da empresa, qual é o plano de ação que tem que ser desenvolvido para que a operação execute na rotina para chegar nos objetivos e metas estabelecidos. Ou seja, não importa quão linda seja a sua fachada, não importa quão bom seja o seu produto, não importa quão maravilhosa seja a sua equipe, sem gestão de verdade, sem alguém nessa cadeira de comando, a tua empresa vai continuar na pista, acelerando, talvez, mas sem decolar. Então não deixe isso acontecer com você. E outro ponto muito importante, conforme a tua empresa vai crescendo, ela vai demandando mais estrutura, mais indicadores, mais robustez para ele alcançar voos mais altos. Que uma coisa é você voar com teco-teco, voo baixo, voo curto. Outra coisa é você voar com um avião grande, que vai poder alcançar voos mais altos e mais longos. Vai demandar de você muito mais estrutura, muito mais robustez e muito mais complexidade. Então não se esqueça de evoluir na medida que a sua empresa evolui. Você não tem como fazer, não é possível fazer uma gestão de empresa grande com as mesmas ferramentas, estruturas e indicadores de uma empresa pequena. Então pensa nisso, assume o comando, você é o piloto dessa aeronave e faz ela decolar.